Olá, meus amigos. Espero que todos vocês estejam bem e desejo a todos muita paz e muita saúde. Dada a circunstância, não nos é possível nos encontrarmos no Allan Kardec para fazermos o estudo das parábolas, mas vamos usar a tecnologia a nosso favor, a tecnologia da comunicação, para darmos sequência aos nossos estudos. Desta vez nós vamos ver a parábola dos talentos, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Lembrando que dentro da dinâmica dos nossos estudos, esta parábola encontra-se no módulo 3, que é o módulo da responsabilidade. Lembro também que no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 27, que lá encontraremos a parábola das minas, que é muito parecida com esta parábola que nós vamos estudar. Muito semelhante, porém ela não é igual. Então, quem tiver a curiosidade, quem quiser conhecer, é só ir lá no Evangelho de Lucas. Então vamos dar sequência aos nossos estudos. A parábola dos talentos, ela vem logo após a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens vai nos ensinar sobre a necessidade da vigilância, enquanto que a parábola dos talentos vai nos falar a respeito do dever do trabalho. Bem, nós podemos inferir que ambas as parábolas têm relação com a transição planetária. O nosso companheiro do Allan Kardec, o Salvador Hernandes, em 21 de janeiro de 2018, fez uma palestra muito interessante, cujo título é A Parábola das 10 Virgens e a Transição Planetária. Esta palestra está no YouTube, então, de fácil acesso para qualquer um que quiser conhecer. É muito interessante esta ligação, esta associação que o Salvador faz entre a parábola das 10 virgens e a transição planetária. Nós vamos ver no decorrer desse nosso estudo, principalmente quando abordarmos a visão espírita, que nós podemos inferir e até concluir que realmente existe sim uma ligação entre essas parábolas e o momento atual, a transição planetária. Vamos fazer a leitura da parábola. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e partiu. Imediatamente o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só, tomou e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel.
Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu senhor. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem intratável, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Em seguida ordenou: tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu gostaria de passar para vocês uma informação importante a respeito do que era o talento à época de Jesus. É uma informação importante para que a gente tenha uma noção da ordem de grandeza em termos de valor daquilo que aquele Senhor entregou a cada um dos seus servos. Então, o talento, ele não era uma moeda, não era uma moeda fiduciária como nós temos hoje, o real, o dólar, o euro, por exemplo. Talento era uma medida de peso, era um pedaço de metal precioso, poderia ser prata, ouro, em forma de uma roda. Então, 1 talento de prata equivalia aproximadamente a 26 quilos, enquanto que o talento de ouro equivalia aproximadamente a 32 quilos. As transações mais habituais, as transações comerciais, elas eram feitas com base nos talentos de prata. Então, para que a gente tenha, como eu disse, uma ideia de valor, eu fiz uma pesquisa na internet e está aí no slide os sites que eu pesquisei, e um deles é um site específico que diariamente traz a cotação da prata, do ouro, da platina e do paládio em euro. Então, no dia 9 de abril, eu peguei o valor de quanto estava sendo cotada 1 quilo de prata. Estava 447 euros e 25 centavos. E nesse mesmo dia, o euro fechou num valor de R$ 5,60. Bem, se fizermos uma conta rápida, 26 quilos, que é o que pesava um talento de prata, vezes 447 euros, 25 centavos, e multiplicarmos pelo valor do euro no dia 9 de abril, chegaremos ao valor de R$ 65.119,60. Na linha de baixo, nós temos o talento de ouro. Veja a diferença, ela é astronômica. Mas nós não vamos nos deter muito em relação ao ouro, porque não era o habitual da época
as transações serem feitas com esse metal. O mais habitual era a prata. Bem, supondo que um trabalhador comum, um trabalhador braçal à época de Jesus, que trabalhasse em atividades agrícolas ou atividades pastoris, supondo que um trabalhador daqueles recebesse, a valor de hoje, o equivalente a um salário mínimo nosso, que está em R$ 1.045. E supondo que realmente eles receberam talentos de prata, nós vamos poder chegar à conclusão que aquele servo que recebeu 5 talentos, ele recebeu o equivalente a R$ 325.598. Se nós dividirmos este valor por 1.045, que é um valor de um salário mínimo nosso, chegaremos à conclusão que aquele servo recebeu uma quantia referente a aproximadamente 26 anos de trabalho. O servo que recebeu 2 talentos, ele teria recebido um valor equivalente a 10 anos de trabalho. E aquele que recebeu 1 talento, teria recebido o equivalente a 5 anos de trabalho. Então vejam, não se trata de uma quantia pequena, ao contrário, trata-se de uma quantia bastante significativa que aquele senhor deu aos seus servos, mostrando o quê? Tratar-se de um senhor extremamente generoso. Pois bem, meus amigos, vamos ver qual é a definição da palavra talento do ponto de vista da semântica, do seu significado, mas também do ponto de vista religioso. Então vamos lá. Palavra derivada do latim talentum, que significa matéria preciosa, habilidade natural para a realização de algo, com destreza ou perfeição. Trata-se de dom, de aptidão, que pode ser inata, ou seja, já nasce com a pessoa, ou pode ser adquirida, aquela que se desenvolve ao longo da nossa existência. O talento, ele envolve 4 aspectos essenciais. O conhecimento, que seria o saber. A habilidade, que é o saber fazer. O julgamento, que é o poder de análise, o poder de crítica. E a atitude, que é o agir. São as ações concretas. Do ponto de vista religioso, nós poderíamos dizer que os talentos são benefícios concedidos por Deus com a finalidade de nos fazer progredir material, intelectual e moralmente. Por meio do trabalho e do esforço, cabe ao homem desenvolvê-los. E veja que interessante o que Allan Kardec nos diz no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, quando ele vai falar sobre a utilidade providencial da riqueza. Ele diz o seguinte: a atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades. Então, o que Kardec está nos dizendo? Que por meio do trabalho, por meio do esforço, é que nós vamos
desenvolver a nossa inteligência, por consequência, nós vamos desenvolver os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas aptidões, por meio do trabalho e do esforço. Porque aquele que não faz nem uma coisa nem outra, obviamente, não terá como desenvolvê-los. No livro As Parábolas de Jesus, o Simon Kistemaker, que é um estudioso do Evangelho, ele aborda algumas questões interessantes. Uma delas é sobre a fidelidade, que podemos entender como sendo lealdade, confiança, honestidade, verdade. E realmente, daqueles 3 servos, 2 demonstraram exatamente isso. Imediatamente, assim que receberam os seus talentos, saíram a trabalhar com eles. Então, conseguiram multiplicar os seus talentos e, com isso, demonstraram uma grande fidelidade, uma grande confiança em si próprios, mas também em relação ao seu Senhor. Tanto é que quando eles foram prestar contas, o Senhor disse a eles, aqueles 2 que multiplicaram os talentos: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O que ele estava querendo dizer? Eu não te dei muita coisa, mas como você usou muito bem, como você foi fiel, leal, agiu com confiança, honestidade, a partir de agora eu te darei muito mais. Aí ele diz assim: entra e venha no gozo do seu Senhor. Então é como se ele estivesse dizendo: agora você não é mais servo, agora você será sócio. Ele vai falar sobre ocupação e trabalho. Verdade. Para poder multiplicar os talentos, os 2 servos tiveram que agir, que trabalhar, usar a inteligência, a confiança, a determinação, porque ninguém cria nada, ninguém multiplica nada se ficar de braços cruzados, ocioso, esperando as coisas acontecerem. As coisas no mundo não funcionam desse jeito. Então a pessoa precisa trabalhar, precisa se dedicar para poder conquistar, fazer bom uso, multiplicar os seus talentos, os seus dons. Foi isso que 2 dos servos fizeram e foi isso que um dos servos não fez. Administração eficiente e confiança. Bem, os servos que multiplicaram os talentos trabalharam diligentemente, se aplicaram, se dedicaram, foram prudentes, agiram com inteligência e com confiança. Confiança neles, acreditando que eles tinham potenciais necessários para poder multiplicar os seus talentos. Não ficaram com medo, não tiveram aquele medo que chega a paralisar, que inibe a pessoa de tomar decisões, de fazer as coisas. Eles foram prudentes, por isso que administraram de forma eficiente os talentos e agiram com confiança. Ele diz também o dever de estarmos alerta, atentos. Ele não diz o seguinte: podemos estar alertas ou atentos. Ele fala o dever, a obrigação. Por quê? Porque os talentos nos são confiados por Deus, nos são confiados por Jesus. Então, nós temos que utilizá-los bem, procurar com a nossa inteligência desenvolvê-los. Por quê? Porque nós sabemos que mais tempo, menos tempo, conforme está na parábola do trigo e do joio, haverá uma separação. Aqueles
que se utilizaram, aqueles que muito bem aproveitaram os seus dons, os seus talentos, a sua inteligência, o seu esforço no bem, no trabalho edificante, esses com certeza terão um destino. Aqueles que perderam todas as oportunidades, todas as chances, menosprezaram essas possibilidades de multiplicar os seus talentos, aplicá-los no bem, esses provavelmente terão um outro destino. Então, o Simon de estarmos alertas, estarmos atentos, porque não sabemos quando será esse momento. E quando ele chegar, nós não deveríamos ser pegos de surpresa. Bem, seguindo ainda com relação aos comentários do Simon, ele faz algumas considerações. Ele diz o seguinte: o servo a quem foi confiado um único talento resolveu enterrá-lo, temendo investi-lo, pois sabia que seu senhor exigiria o seu talento ao voltar. O medo sobrepujou o amor, a confiança e a fé. O medo é o oposto da confiança. Exatamente. Os outros dois servos que multiplicaram os seus talentos agiram, trabalharam de uma forma completamente diferente deste servo que enterrou os talentos. Aqueles dois tiveram confiança, tiveram lealdade, foram fiéis ao seu Senhor, não tiveram medo. Então, usaram da sua inteligência, da sua boa vontade para poder multiplicar os talentos. Vejam que eles não pensaram na base da retribuição. Eu ganho um, devolvo um. Eu recebo uma coisa, devolvo a mesma coisa. Eles fizeram completamente diferente, se empenharam ao máximo, foram diligentes. Por isso que eles multiplicaram, eles dobraram os seus talentos. Bem diferente da postura deste aqui, que enterrou o seu talento, alegando medo, alegando que o seu senhor era severo. Vamos ver. Espera-se que os seguidores de Jesus trabalhem diligentemente com os dons que foram confiados, pois serão considerados por eles responsáveis. Tá aí, foi o que aqueles dois servos fizeram, trabalharam diligentemente, porque nós não somos proprietários dos dons. Nós recebemos em confiança de Deus nosso Pai, né? E seremos, como diz aqui, seremos responsáveis pelo que fizermos com eles. Nós estamos trabalhando arduamente, com vontade, com determinação, com esforço para multiplicá-los, para adquirir aqueles que ainda não temos, ou a nossa postura tem sido a da ociosidade, a postura da preguiça, daquele que espera as coisas cair do céu. Então, essa consideração que o Simon faz é extremamente verdadeira. Temos que trabalhar com muita inteligência, trabalhar os nossos dons, aquele que possuímos, trabalhar para conquistar outros, porque num determinado momento nos será perguntado, e provavelmente pela nossa própria consciência, que é o juiz mais implacável, o que nós fizemos com eles, porque somos responsáveis. Ele vai dizer também a essência da parábola. Qual é a essência da parábola para o Simon? Que cada um é dotado de dons diferentes quanto à sua habilidade e que esses dons devem ser postos a serviço da obra de Deus. No reino de Deus, espera-se que cada um empregue plenamente os seus dons. No reino de Deus não há lugar para zangões, apenas para as abelhas
operárias. Então, para o Simon, a essência da parábola é essa. Nós somos dotados de dons diferentes? Claro, nem todos nós temos os mesmos dons e na mesma intensidade, na mesma amplitude. Uns têm determinados tipos de dons, de habilidades, de talentos, outros têm outros. Mas nessa nossa escala evolutiva, nessa nossa conquista, nesse nosso progresso, nós vamos adquirindo coisas novas. E aqueles que nós já temos, eles vão se ampliando. Lógico, se trabalharmos com boa vontade, com esforço, com inteligência, né? Então, os dons realmente devem ser postos a serviço da obra de Deus. Num grau infinitamente pequeno ainda, nós somos co-criadores de Deus. Jesus, num plano muito mais elevado, numa condição muito mais elevada, ele é um co-criador de Deus. Então, ele criou o planeta Terra para que aqui nós fizéssemos a nossa evolução, o nosso progresso. Então, todas essas habilidades, todos esses dons, esses talentos, eles devem ser usados, sim, na obra de Deus. E aí estaremos usando também em nosso benefício, né? Por isso que cada um deve empregar plenamente os seus dons. E essa última frase aqui, né, que no reino de Deus não há lugar para zangões, apenas para as abelhas operárias, as abelhas ilustram muito bem, né, o que é o emprego da inteligência do trabalho, se bem que agem por instinto, mas cada uma ali sabe do seu papel, sabe o que tem que fazer em benefício do quê? Daquela colmeia, em benefício delas. Se parte daquela colmeia não funcionar, toda ela vai falir, né? Então, no mundo que nós estamos e ele está evoluindo, estamos em fase de transição, nós temos que ser como as abelhas operárias. Não há mais espaço para zangões. Bem, vamos ver o que o Warren Wiersbe, no seu livro Comentário Bíblico, ele tem a nos dizer. Ele diz o seguinte, que talento é um conjunto de aptidões naturais ou adquiridas. Difere de capacidade, que seria o poder de planejar, de produzir e de executar. O Senhor dá a cada um segundo a sua própria capacidade. Nascemos com habilidades e Jesus nos oferece chances de usá-las. Olha só que interessante, né? Talento, realmente nós já vimos, é um conjunto de aptidões, de habilidades, de dons, né? Que eles podem ser natural, aquilo que o espírito já nasce com ele, ou adquirido. O espírito vai adquirir no desenvolver da sua existência, de acordo com a sua vontade, a sua determinação, o seu empenho e a sua inteligência. Porém, ele diz o seguinte, que talento é diferente de capacidade, porque eu posso nascer, por exemplo, com um talento, mas não fazer nada para desenvolvê-lo, aumentá-lo, ampliá-lo, né? Então, a minha capacidade também vai exercer uma influência muito grande no desenvolvimento de um ou mais talentos que, eventualmente, eu tenha. O Senhor dá a cada um segundo a própria capacidade. E foi isso que, na parábola, o Senhor fez. Ele não deu 5 talentos, 2 e 1 a cada um, conforme a sua capacidade. E por que Deus age dessa forma? Porque nem todos nós estamos no mesmo nível. Embora habitando um planeta de provas e expiações, mais ou menos nós temos aí uma média de evolução, mas nós sabemos que existem espíritos
que são bem mais avançados, bem mais já vividos, experimentados nas suas existências, e outros ainda menos. Então, Deus, na sua infinita inteligência, na sua infinita sabedoria, Ele dá os talentos a cada um de nós de acordo com a nossa capacidade, mas todos nós a temos. Nascemos com habilidades e Jesus nos oferece chances de usá-las. Olha, nós nascemos com essas habilidades, os dons, os talentos, e Jesus coloca no nosso caminho, na nossa existência, a possibilidade de utilizarmos, desenvolvermos esses talentos. Ele nos dá inúmeras chances para que nós possamos utilizá-los, né? Agora, isso vai da vontade, da determinação, do interesse de cada um. Tem aquele que vai agir como o servo da parábola, aquele que enterrou o talento, né? Eu recebi isso, fico por isso mesmo, não preciso desenvolver nada, não preciso melhorar. Ou seja, acaba jogando fora, acaba perdendo essa existência, enquanto que tem aqueles que procuram sempre dinamizar, fazer mais, melhorar, né? A gente não pode agir com medo, como agiu aquele que recebeu um único talento e enterrou, alegando medo, com a desculpa, com a justificativa que tem medo de errar, de não fazer a coisa direita. Bem, nós podemos errar e erramos muito, mas se a gente também não errar, como é que a gente vai saber o que é o certo, o que é o correto? Então, como diz um companheiro nosso do Kardec, o Salvador Hernandes, é melhor o feito do que o perfeito, ou seja, é melhor nós tentarmos errar, tentar novamente até acertar, do que simplesmente ficar de braços cruzados alegando medo de errar, de não fazer a coisa certa. Vamos lá. O cristão fiel em sua área de serviço, mesmo que esta lhe pareça sem importância, recebe a mesma recompensa que a pessoa que tem sobre si uma grande área de serviço. A pessoa que tem uma grande área de serviço sobre si é porque ela, com certeza, deve ter uma capacidade já bastante desenvolvida. E isso, como dissemos, pelas suas inúmeras existências, pela sua maturidade espiritual, pode ter vivido muito mais existências do que outro, enquanto o outro tem uma capacidade menor, tem uma área de serviço menor e pode até parecer que não tem importância, mas naquele meio aonde ele se encontra, aonde ele está, ele terá ali uma grande importância no desenvolvimento, não só dele, como daquelas pessoas que ali convivem com ele, pode ser no núcleo familiar, no núcleo profissional, na sociedade. Então é lógico, uns têm mais capacidade, mais condições de absorver maiores responsabilidades, enquanto outros que ainda estão na retaguarda têm uma capacidade melhor. E Deus, como eu disse, na sua infinita sabedoria, na sua inteligência infinita, ele sabe dosar essas coisas, porque se ele der algo muito grandioso para uma pessoa que ainda não está preparada, provavelmente essa pessoa vai se perder. Veja só o que ele diz aqui, que aquele terceiro servo que chamou o Senhor de severo e disse que tinha receio, na verdade, o que ele fez? Ele recusou o talento recebido ao não usar a oportunidade que lhe foi dada. Bom, acaba por perder a existência, porque numa existência a gente tem, como está aqui no primeiro parágrafo, as chances, as possibilidades que Jesus nos oferece. Se a gente se nega a exercitar diante dessas possibilidades, dessas
chances, é como se a gente de fato tivesse enterrando o nosso talento, perdendo a possibilidade. E com certeza, esse talento ou esse conjunto de talentos serão retirados de nós. Bem, ele diz assim, a essência da parábola. O que seria a essência da parábola para o Warren? Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, cada um de nós recebe e deve fazer bom uso. Bem, aquele que se recusa perde os seus talentos e esses talentos vão parar nas mãos de alguém que tem vontade, tem determinação, tem coragem, tem confiança, tem bom ânimo para fazer as coisas. Por isso que na parábola foi o que o Senhor disse, né? Tire o talento desse e dê para o outro. Então, a essência da parábola para o Warren é exatamente essa e faz muito sentido.